nós vamos para a segunda fase disso aqui, que é uma mesa redonda, onde nós vamos mostrar como a gente diagnostica o que estamos fazendo. E nós chegaremos no fim com uma reflexão sobre qual é o futuro nosso, de uma inserção do médico dentro de uma medicina e de uma obstetrícia que seja útil para os pacientes e gratificante para nós. Professor Galo, para assumir a mesa. Doutora Adriana, o tempo está sendo rigoroso. E vamos continuar assim para poder ganharmos nos debates. Sem debate não é bom. Isso é bom a plateia depois participar. Bom, então, essa mesa eu vou passar, a doutora Adriana vai nos secretariar. É de grande importância. A primeira mesa redonda no SUS, equipe multiprofissional, que vai ser, como palestrante, doutor Olímpio Barbosa de Moraes, que eu já quero que venha para cá. Eu vou passar para a doutora Adriana ler o mini currículo do doutor Olímpio. Bom dia a todos. É um prazer enorme participar desse evento. Eu quero dizer aos senhores que foi com muito prazer ontem que eu acessar o site do Conselho, eu vi que todas as vagas foram preenchidas. Isso mostra, de fato, um interesse enorme na discussão desse tema. A saúde obstétrica, o nascer, a assistência ao parto, realmente tem um papel importantíssimo que precisamos discutir, e eu tenho certeza que hoje será um dia de debates muito interessantes, e que, ao final desse dia, eu acho que nós vamos fortalecer o pensamento que todos nós temos aqui, que é, de fato, importantíssimo que façamos uma análise muito crítica de todos os pontos que perpazem esse assunto. Eu gostaria de chamar aqui o doutor Olímpio. Dr. Olímpio é professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, presidente da Comissão Nacional de Pré-Natal da FEBRASGO e também é conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Quer que eu chame o segundo? Bom, então, para compor a mesa, eu gostaria de chamar aqui também a doutora Maria Albertina Santiago Rego. Doutora Maria Albertina, ela é professora, doutora da Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, secretária do Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, representante da Sociedade Brasileira de Pediatria na Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia. Bom, e dando sequência, doutor Carlos Henrique Mascarenhas Silva. Doutor Carlos, ele é especialista em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO, tem especialização em medicina fetal pelo King's College de Londres, é membro também da Câmara Técnica de Medicina Fetal do Conselho Regional de Minas Gerais, membro da Comissão de Valorização e Defesa Profissional da FEBRASGO, coordenador do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. E, por fim, ele também é presidente da SOGMIG, da Associação de Obstetras e Ginecologistas de Minas Gerais. Dr. Roberto Magliano de Moraes, presidente da Sociedade Paraibana de Ginecologia e Obstetrícia, segundo vice-presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Dr. Roberto também é mestre em obstetrícia pela Unifesp e professor de obstetrícia da Unip. Sejam bem-vindos. Vamos lá, tá certo. Então, vou aqui. Primeiro, como só tenho 10 minutos, não vou agradecer. Obrigado por estar aqui, sem brincadeira, é uma honra muito grande. Eu faço parte da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia, a gente se reúne uma vez por mês e eu estou muito feliz de estar aqui. Então, veja, eu me senti contemplado já com a palestra de Coríntios, porque eu também sou gestor de uma maternidade que tem a característica, Coríntios, claro, menor, sendo em Recife, mas semelhante de ensino, e trabalhamos também com a Faculdade de Enfermagem.
Então, historicamente, o CISAM tem 72 anos, foi criado em 49, e estou na gestão não há 30 anos, vou fazer 4 anos agora na gestão, mas trabalho já há 26 anos na maternidade. Então, vamos lá. Meu assunto é esse, gente. Eu acho que é um assunto que abre portas para tudo que a gente vai discutir hoje, certo? Então, vamos lá. Quando a gente coloca multiprofissional, a gente pode colocar até 7 profissionais que podem estar envolvidos na assistência obstétrica, não é? Vocês estão vendo ali educadores físicos, a gente tem fisioterapeuta, assistente social, enfermeiro, médico, nutricionista e doulas, certo? Então, eu vou falar. Bem, coloquei esse slide ontem, depois de jantar, conversando aqui, nasceu, nem estava lembrado. Aí peguei, fui dar uma olhada, e a duquesa Kate teve seu 3º filho, 3,8 kg, e ela passou poucas horas, né? Ela chegou de manhã e no final do dia já estava em casa com seu filho. O modelo da Inglaterra é um modelo multiprofissional, né, que trabalha com midwife, como também repete isso na maior parte dos países europeus, né, na Austrália também, e é um modelo que faz com que a incidência cesárea seja em torno de 20% a 25%. Eu fico pensando, no 3º filho, 3,8 kg, se a Kate morasse no Brasil, talvez, né, tivesse na 3ª cesárea. Vamos passar adiante. Então, aqui. Então, eu vou passar muito rápido. As vantagens, né? Existe evidência, eu estou colocando, pontuando só, as vantagens da educação física, né? Durante a gravidez, diminuir hipertensão, diabetes, controle do peso, bem-estar, e favorece também ao parto vaginal, encorajando a mulher para o parto vaginal. Certo? As nutricionistas são importantíssimas, não há dúvida também, né? Principalmente na nossa população, que existe quase, né, a gente tem quase 17% de mulheres acima de índice massa corporal acima de 30, também a nutrição está relacionada à diminuição de diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, prematuridade, retardo de crescimento, defeito no tubo neural e a morte neonatal. Os psicólogos, né, categoria A, desde 96, que a Organização Mundial de Saúde considera que é importantíssima a assistência psicológica durante o período gravídico e do parto. E a doula, né, que há várias referências que a presença da doula aumenta 2 vezes a chance de parto vaginal e reduz significativamente o uso de analgesia, ocitocina, fósforo e cesariana. Essas são as evidências. O Ministério da Saúde, desde 2014, né, com a iniciativa do Hospital Amigo da Criança, é agora Amigo da Mulher, né, ele coloca lá na letra G, né, a importância da doula. E, recentemente, eu acho que quase todos os municípios e estados, existe uma lei da doula, tornando obrigatório a doula comunitária, a doula que a paciente, além do acompanhante, tem direito à doula no serviço público e privado de estar presente. Não é? Nós, no CISAM, não sei se em Corinthians também, mas nós temos mais de 20 doulas comunitárias. Nós só damos mesmo vale, transporte e alimentação e fazemos treinamento. Desde 2015, que praticamente todos os plantões trabalhamos com doula e os resultados são satisfatórios. Bom, e chegando no médico, lógico que não pode existir a ciência obstétrica sem médico, isso não tem como. Mas está lá no artigo 3 nossa que o médico é integrante da equipe de saúde que atuará em mútua colaboração com os demais profissionais de saúde que acompanhem. Então, aqui mesmo, na nossa lei, né, do ato médico, está dizendo que a gente faz parte de um grupo, não é, multiprofissional. E agora, chegando na enfermagem obstétrica, que não é nada novo, desde 86, né, existe a lei, e depois com o decreto do presidente Sarney, juntando tudo, eu fiz resumidamente o que tem nesses 2 documentos, que a enfermagem pode dar assistência à gestante, no pré-natal, na parturiente, sem distócia, puérpera e recém-nascido. Pode fazer realização de episiotomia com episorrafia, com anestesia, prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programa de saúde pública, certo? Em relação à assistência neonatal, é bom lembrar que elas são consideradas capacitadas pelo Ministério da Saúde quando realiza um treinamento realizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu acredito que a Albertina vai falar, que eu acho que treina mais de 10 ou 15 anos que realiza esse treinamento, que é um selo da Sociedade Brasileira de Pediatria no treinamento de pessoas não médicas, enfermagem na assistência neonatal. E cabe ao enfermeiro realizar a consulta pré-natal de baixo risco, isso é portaria do Ministério da Saúde, baseado na lei. Nós sabemos disso, que a enfermagem está capacitada para realizar pré-natal,
solicitar exame complementar protocolado de rotina, realizar os testes rápidos, prescrever medicamentos padronizados nos protocolos do Ministério da Saúde, né? Como abordagem sindrômica das doenças sexualmente transmissíveis. A Luísa trabalhou nisso, Luísa está por aqui, o Ministério da Saúde é uma que trabalhou com o Ministério da Saúde nesse DST, né? Bom, e 2015, eu acho que eu estou na Febrasgo há algum tempo já. Quando eu estava com Vera, a gente vivia brigando lá no Ministério da Saúde, que acho que todo mundo pegou isso, lá no governo Serra, depois passou para o governo Lula, que o governo queria fazer várias casas de parto sem médico. E foi uma luta muito grande, eu acho que é uma vitória da gente. Hoje, o Ministério da Saúde tirou essa ideia louca da cabeça de fazer assistência obstétrica no Brasil sem médico. Hoje, a gente tem só a casa de parto, que, como o Corinthians tem, né? Nível 1 ou 2, não sei se é 1 ou 2, porque a 2 é um pouquinho diferente da 1. A 1 é quando tem triagem separada. E a 2, que a triagem é a porta de entrada, é a mesma do hospital. E a 3 é o centro de parto pré-hospitalar. É uma construção fora do hospital, mas com 20 minutos de distância para chegar no hospital, certo? Nós, particularmente da Febrasgo, defendemos muito a 1 e a 2. A 3, não. Não é? Então, vamos lá. E isso aqui, para quem falar assim, olha, esse é ideológico, alguma coisa, não é não, isso é evidência científica comprovada, vários trabalhos, alguns estão da saúde, e ali, quem quiser de curiosidade, o slide vai ficar disponível, ali tem os programas de governo, aonde consegue baixa incidência cesárea com assistência multiprofissional, principalmente a Austrália, Nova Zelândia, a Inglaterra também, a Bélgica também, que é o modelo multiprofissional. Pronto. E a ANS, cadê Carla? Está aqui, né? A ANS tem uma resolução 398, que foi discutida aqui na Câmara Técnica nossa, recentemente, e coloca a operadora, né, a obrigação dos hospitais privados e operadora deverão contratar e possibilitar a atuação de enfermeiro obstétrico e obstetriz no acompanhamento do trabalho de parto e do próprio parto nas nossas maternidades privadas, né, com operadoras. Está determinado isso. Então, veja, esse conjunto de informações, de evidências, e através do Conitec recentemente, e daí surgiu as ações chamadas Parto Adequado, e também o APSION, não é? E nós vemos que, primeiro foi o Parto Adequado, começou lá com um grupo pequeno, depois agora já tem 90 na fase 2, e a gente depois trabalhando primeiro com o setor privado, colocando equipe multiprofissional no modelo baseado em evidência. E o APSION, que mais recentemente, em 92, maternidade de ensino pública, que a Febrasgo está junto, o Ministério da Saúde também, o Etelvino nos representa nas reuniões, recentemente o Etelvino teve uma reunião do APSION, certo? Então, vamos lá, todos esses projetos recomendam a inserção da enfermeira obstétrica. E o CISAM também está dentro, e eu fico feliz, não é o percentual de... Mas ali é o seguinte, viu? Talvez tirando um, ali está 1, 2, 3 e 4 de Robson. Eu estou incluindo aqui os trabalhos de parto induzido. Claro que a indução falha mais. Por sinal, o Corinthians é o homem do misoprostol no Brasil, foi ele que primeiro publicou, e daí eu sempre tinha uma foto dele na minha apresentação. Mas veja, então 30% da indução, a gente consegue no 1, 2, 3 e 4, que é o objetivo das ações do APSION, parto adequado, é reduzir parto cesárea, desnecessária, porque são parto a termo, sem doença, sem problemas, certo? E aí, o que é incrível no Brasil, eu acho que é o primeiro resultado. Eu pedi ao pessoal do Ministério da Saúde para passar o resultado de 2017, que não tem ainda, não está, mas estamos esperando, mas mostrando que é a primeira vez na história do nosso país que a cesárea deu uma queda, parece um monstro, deu um golpe, conseguimos golpear. Eu espero que a gente consiga continuar, e provavelmente, segundo Esther Vilela, está caindo, e eu não tenho dúvida nenhuma que é resultado dessas ações baseadas em evidência de incorporação da assistência multiprofissional. E aqui, como o Corinthians falou, não é Corinthians, olha para cá, Corinthians, é possível fazer, mesmo com toda a superlotação, certo? Eu realmente, tem momentos na maternidade, eu estou com o Luiz aqui, alguns colegas de lá do CISAM, Luiz é diretora médica, é muito traumatizante trabalhar numa assistência pública, numa crise sem precedente, sem dúvida nenhuma, da superlotação. A gente tem uma média de ocupação da maternidade toda de 106%, 110%. Isso é horrível, realmente é um estresse muito grande. Mas a nossa parte nós estamos fazendo. Eu sempre digo que a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente, através do APSION e das nossas ações, a gente tem doula, a gente tem grupo de conversa com gestante,
e os treinamentos feitos, faziam parte tanto do parto adequado, da fase 2, como do APSION, certo? E, sem dúvida nenhuma, que as nossas mulheres agradecem. Obrigado. Muito obrigada, Olímpio. Dando seguimento, nós vamos chamar a doutora Albertina, que vai falar sobre, em relação à atuação da neonatologia nesse contexto da assistência. Bom dia a todos e a todas. Vou falar a parte pediátrica da assistência ao parto, com uma visão ampliada da assistência ao parto, como assistência ao nascimento, numa interligação com a história de vida da mulher e da criança, que torna-se o ciclo de vida do ser humano. É nesse sentido, com essa amplidão, com essa integração, que eu quero trazer aqui o que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria tem como conceito de nascimento seguro. Nós acabamos de disponibilizar um documento, está no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, construído, desenvolvido pelo Departamento Científico de Neonatologia e do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. Pode passar para a aula. Então, para nós, nos interessa diretamente na assistência o recém-nascido, mas a gente entende, e é muito óbvio, que sem a mãe, a criança, nos primeiros anos de vida, ela não se desenvolve, começando do período fetal. Então, para nós, a figura da mãe, a figura da mulher, representada aqui nessa casa nossa, Conselho Federal de Medicina, eu acho que é o lugar mais adequado para a gente discutir o que já foi colocado nas duas palestras anteriores e nas que virão, a respeito da formação da equipe, da comunicação, da questão técnica e da questão estrutural sobre a qual nós trabalhamos e implementamos o conhecimento. Porque conhecimento não falta. Até abrindo o Google hoje, né, a gente tem dificuldade de falar para o aluno para fechar o celular, porque ele diz para a gente: professor, eu estou num site de evidências científicas. Isso é relativamente fácil, está disponível para todos. A implementação do conhecimento, essa é muito difícil. E é essa que eu acho que nós temos que discutir muito, aproveitar esse fórum para fazê-lo. Então, nessa visão ampliada do nascimento seguro para a Sociedade Brasileira de Pediatria, a qual eu represento, significa fluxos assistenciais organizados, sistematizados em rede, significando que o pré-natal, o nascimento e o período pós-natal estão interligados. E o pediatra faz muito bem essa interligação, participando dos 3 períodos. Garantia de estrutura, equipamentos, insumos ao longo do percurso perinatal, entendendo o percurso como o fundamento da assistência perinatal, quer dizer, a mãe e a criança passando por uma trajetória e os nós críticos sendo discutidos em função desse contínuo do cuidado e da integração desse cuidado. A organização dos processos clínicos, que esse é o que a gente preocupa no dia a dia. Quem está fazendo pré-natal, quem está fazendo as práticas clínicas numa UTI neonatal, essa é a nossa preocupação cotidiana, mas ela está inserida num contexto muito maior aí representado. Composição da equipe multiprofissional capacitada, importante, com competências definidas, com comunicação e interposição de conhecimentos e práticas clínicas. E a participação do pediatra em todas as etapas do cuidado do recém-nascido. É assim que a gente entende o cuidado perinatal. Muito simples, que é aquilo que a gente vivencia no dia a dia. É uma história de vida
depois uma gestação, desejada ou não, planejada ou não, com todos os períodos, fetal precoce, intermediário, tardio, onde o pediatra já entra aí com as gravidezes de alto risco, onde nasce um prematuro extremo, numa condição de UTI com volume ou superlotação, ou numa maternidade que nem tem esse cuidado, enfim, e a mãe esperando sair com essa criança, e a criança numa vida com os direitos preservados. Essa é a realidade nossa. Esses dados estão publicados por Estado brasileiro, na Revista Brasileira de Epidemiologia de 2017. Eu participei desse trabalho. A gente usou uma classificação da Universidade de Washington, que classifica a prematuridade e suas complicações, e chegamos à conclusão de que nós tivemos grandes avanços, sim, na pediatria, mais do que na obstetrícia em relação à mortalidade materna. A mortalidade materna, nós não alcançamos os objetivos do milênio, temos aí para o desenvolvimento sustentável uma grande batalha, e eu acho que é disso que nós estamos falando, um trabalho em equipe, com comunicação. Na pediatria, alcançamos um resultado, por exemplo, na prematuridade, em relação a 1990 para 2015, nós conseguimos reduzir 72% na mortalidade. Mas trouxemos a prematuridade para o primeiro problema maior da saúde pública perinatal, é o problema mundial. A diferença é que nos países desenvolvidos a prematuridade é por causa de difícil controle, e no Brasil as causas de morte neonatal e perinatal, pegando a mortalidade fetal, as causas são em 80% reduzíveis, potencialmente reduzíveis por ações de pré-natal, parto e período pós-natal imediato. Então, o primeiro lugar é prematuridade, segundo, anomalias congênitas, terceiro, asfixia e trauma ao nascimento. Hoje não se chama mais asfixia, chama eventos intraparto, septicemia, enfim. Das 9 primeiras causas, 6 causas, tirando a quinta, nas 6 primeiras causas, 5 são neonatais. Então, mortalidade nos primeiros 5 anos de vida. Mortalidade na infância é mortalidade nos primeiros 5 anos de vida, não é mortalidade infantil. Então, veja só, para reduzir mortalidade na primeira infância, nos primeiros 5 anos de vida, se não investir na assistência ao pré-natal, parto e período neonatal, além, claro, dos determinantes distais, que é desenvolvimento do país, renda, distribuição, desigualdade, pegando os determinantes intermediários e proximais, nós só vamos conseguir reduzir mortalidade, e provavelmente a materna está aí nessas mesmas condições, investindo no período perinatal. A prematuridade, um ponto importante da gente discutir. A maioria dos nossos prematuros, 74%, 73,9%, são prematuros tardios. São prematuros que saem do bloco obstétrico e vão para os alojamentos conjuntos, com uma alta taxa de morbidade e mortalidade neonatal tardia, depois que recebem alta. O que significa aqui? Já é uma integração de trabalho em equipe. É o tempo de alta. Eu acho que nós temos que transformar o conhecimento em prática clínica. Se dá alta com 24 horas de nascimento, pós-natal, nós estamos falando do Brasil. Não estou falando da Suécia, não estou falando do Canadá, estou falando do Brasil, nas condições atuais da atenção primária. Quando nós damos alta com 24 horas, primeiro, nós não estamos cumprindo os fundamentos técnicos que estão na portaria de 2016 de alojamento conjunto. Segundo, nós estamos propiciando desmame precoce, estamos propiciando mortalidade e morbidade por hipotermia, hipoglicemia, infecção, etc., numa população muito grande de prematuros, 74%.
E nós temos aqueles prematurinhos muito pequenos, 15,7%, abaixo de 32 semanas. Esses, no Brasil, 50% deles morrem. São eles que precisam de uma UTI muito específica, não é qualquer UTI. Né? Nós não temos uma UTI, nós temos uma regulamentação para UTI no país, mas nós sabemos que UTI em São Paulo é diferente de uma UTI no norte e nordeste do país. Então, nós temos que rever, inclusive, essas condições técnicas que são exigidas em cada região, num país tão díspare. Não significa que nós vamos fazer saúde, vamos promover saúde de maneira inadequada, mas nós temos que adequar os fluxos especiais para prematuros extremos e para polimalformados, que também nós vimos é uma causa importante de mortalidade. Aí já foi falado na primeira palestra, pelo nosso colega, 99% dos partos são hospitalares no SUS, em maternidades distribuídas irregularmente pelo país, com baixo volume de partos, onde a competência não é adquirida. Para ter uma ideia, em quase 6.000 municípios que nós temos no Brasil, nós temos quase 6.000 maternidades. Não existe isso do ponto de vista de eficiência, de efetividade do serviço em saúde ou em qualquer outro. Né? Então, a primeira coisa é uma regionalização que a Rede Cegonha trouxe como regulamentação, mas nós sabemos que a implementação disso está longe de ser feita. Então, é importante, foi colocado anteriormente também, a regulamentação. A regulamentação precisa de organizar os fluxos para a gente fazer o cuidado. Não adianta exigir se os fluxos assistenciais não estiverem muito bem definidos, dos quais nós fazemos parte como gestores da clínica. É responsabilidade nossa também. Né? Um bom cuidado é responsabilidade da gestão e responsabilidade da assistência, claro. O doutor Irã já falou no início da apresentação dele, que faltam leitos de UTI neonatal. Aqui é uma outra coisa para refletir. Faltam leitos em distribuição também a ser definida. Nós temos, hoje, no SUS, 1,5 leitos por cada 1.000 nascidos vivos. O número médio seria 4 a 5 leitos por 1.000 nascidos vivos. Se contarmos os leitos não SUS, ele dá 2,9 leitos por 1.000 nascidos vivos. Com a proporção de doenças que nós temos em relação aos países desenvolvidos, que eles têm uma taxa de... tem uma média de 6 leitos, 4 a 6 leitos por 1.000 nascidos vivos, vocês veem que os nossos leitos são realmente... o número é insuficiente e a qualidade também... com equipes mal definidas, com competências a serem definidas, etc., nós temos esse problema se avoluma. E eu achei muito interessante o Every Child Alive, que acabou de ser lançado pela Unicef, em março de 2018, claramente eles dizem, isso é uma tradução, os recém-nascidos não morrem de causas médicas como prematuridade ou pneumonia, eles morrem porque as famílias não têm acesso oportuno em saúde. Eu acho que isso é uma reflexão para a gente dizer, porque quando nós falamos que os partos não devem ser hospitalares, os médicos trabalham com as ressalvas, os índices de cesárea no Brasil são inaceitáveis, mas com as ressalvas, nós temos que pensar nos nós críticos em todos os componentes da assistência, se a gente quer reverter esse quadro. Aí eu coloco um pouco do que nós fizemos já em Minas Gerais, um estudo de caso muito interessante, que nós começamos a trabalhar desde o pré-natal, nós estamos discutindo isso na Sociedade Brasileira de Pediatria também, quando nós redefinimos o risco em 4 níveis, porque alto e baixo risco, eu acredito que vocês, como obstetras, devem sentir isso, não respondem às demandas clínicas das mães e dos recém-nascidos. Para nós, uma mãe que tem um risco próprio da gravidez,
inerente à gravidez é diferente da mãe que fuma, que ainda não tem um fator de risco, mas não apresenta doença, de uma mãe que tem uma doença, mas que está controlada, de uma mãe que tem uma doença não controlada. São fluxos especiais, fluxos diferentes, que precisam ser organizados, além das definições técnicas das portarias. É fácil de fazer. Né? É interessante, porque não se faz, mas é fácil de fazer. Nós pegamos uma tese de doutorado, os dados do SIN e do SINASC, pegamos o número de nascimentos em Minas Gerais, é um estudo de caso, tomo a liberdade de estar mostrando, e organizamos os fluxos a partir do que nós encontramos em termos de gestação de baixo risco e gestação de alto e muito alto risco. Esse muito alto risco seria os fluxos especiais, né, que a gente não encontrou na época um termo melhor. E, com isso, nós temos parâmetros claros que devem ser usados para distribuir as maternidades, para se estudar a distribuição das maternidades socialmente necessárias. Na época, nós tínhamos mais de 400 maternidades onde nasciam crianças, só 160 socialmente necessárias, estou falando de SUS o tempo inteiro, né? A maioria das maternidades de risco habitual com processos clínicos muito mal definidos e as maternidades de alto risco um pouco mais organizadas, com problemas sérios de número de leitos de UTI neonatal. E aí a gente fala dos hospitais. Passei, não vou voltar. A Organização Mundial de Saúde diz, nos programas de qualidade, precisamos de... Na verdade, isso veio do documento daquele erro médico que o Instituto de Medicina publicou no ano 2000, quando eles falam os hospitais precisam ser transformados em lugares onde o melhor cuidado é oferecido a cada uma das pessoas em todo momento, enquanto essa pessoa estiver dentro do hospital. Isso é importante pensar, porque quando nós falamos que os partos têm que ser fora do hospital, num país onde o trânsito é caótico, onde nós temos problema de transporte, não temos transporte seguro, os SAMUs não são capacitados para transporte de mães e recém-nascidos. Como que nós vamos resolver esse problema? Melhorando a condição hospitalar. Eu também não gosto do nome humanização, acho que somos humanos. Modernizar também é complicado. Acho que nós temos que aplicar bem o conhecimento em lugares, temos que transformar esses lugares para que o conhecimento seja aplicado e os resultados sejam efetivos. Então, os hospitais precisam de ser trabalhados. Estão sendo trabalhados nos programas de qualidade e segurança do paciente. Para lembrar que, dentro do hospital, aí já passando para assistência hospitalar, nós temos um percurso, cada percurso da criança e da mãe precisa de ser bem assistido, bem cuidado. Vou passar mais rápido agora. Isso aí nós temos que trabalhar conjuntamente, né? Nós conversamos pouco. Eu brinco, contar um caso rapidinho. Um dia desse eu estava assistindo a um parto e um obstetra conduzindo o parto da melhor forma possível numa adolescente de nível socioeconômico alto. Não era casada, solteira, não tinha nem namorado direito, e a família pressionando, e o obstetra conseguindo levar muito tranquilamente o trabalho de parto, e parto foi parto vaginal, e eu estava fazendo assistência pediátrica. Estava correndo tudo tão bem que o obstetra, colega seu, chegou para mim e falou: a senhora tem experiência em assistência à sala de parto? Eu brinquei com ele, porque está tudo tão bom, né, que parece mentira. Então, na verdade, é isso. E realmente o parto ocorreu bem, o neném nasceu muito bem. Mas é isso, a gente trabalha junto e conversa pouco. A comunicação, o trabalho interdisciplinar, ele quase que não é implementado. Então, eu trago esse esquema muito simples, mas que precisa de ser trabalhado conjuntamente. Nós, hoje, na neonatologia, usamos pouco o termo UTI, mas nós usamos porque as portarias ainda trazem, né, pagamento, remuneração, de leito de cuidado intensivo, mas seria um cuidado progressivo dentro da unidade neonatal. Existe portaria regulamentando isso, né? E um fluxo
né, dependendo da condição clínica da mãe e da criança, mas um fluxo onde o direito da mãe, o direito da criança, os direitos humanos são respeitados. A ética é o preceito básico e em trabalho clínico em práticas potencialmente melhores. Então, para mostrar, nós temos regulamentação da assistência que sobra, né? O problema é que a gente tem dificuldade de implementação e precisamos de discutir cada uma dessas normas técnicas com a gestão local e a gestão nacional, né? Além da regulamentação, organização dos fluxos. Então, veja só, já falei disso, vou pular por causa do meu tempo, né? E aí, coisas básicas que nós precisamos conversar. A idade gestacional é o indicador mais importante para o neonatologista. Nós temos um problema sério de determinação de estimativa de idade gestacional. Se a gente pega um prontuário médico, um prontuário clínico, nós encontramos 3, 4, eu publiquei isso, tá? Na Revista Brasileira do IMIP. Né? Nós temos problemas fundamentais técnicos para conversar, né? Então, nós precisamos trabalhar em equipe, sim, para resolver problemas mínimos, mas problemas básicos e fundamentais para uma assistência obstétrica e perinatal. Porque, para nós, o cuidado é por categoria de risco, né? Como para vocês também. Né? Recém-nascido termo, potencialmente saudável, que é a maioria da nossa população. O recém-nascido termo, mas que teve problemas no parto, né? Chamados antigamente asfixia. Os que têm risco para sepse, infecções crônicas, etc. Esses são os meninos que, às vezes, nós somos pressionados para dar alta, e nós temos essas condições todas para resolver, senão ele vai ficar cego, vai ter uma série de problemas, dei um exemplo rápido, né? No ambulatório, onde pode não fazer essa... 2 minutos para concluir. Tá, terminando. Veja só, as nossas maternidades, quando os nenéns nascem numa maternidade de risco habitual, que não tem leito de UTI neonatal, muitas vezes essa criança fica sem cuidado até ser transferido para um outro hospital, que demora muito tempo, porque mesmo que o transporte seja ágil, aéreo, nós temos problema de aeroporto, uma série de coisas que essa criança, às vezes, falece ali sem uma dignidade mínima no ato de morrer. São coisas importantes que eu trouxe aqui, porque são para a gente discutir, né, um trabalho... Falar da sala de parto, rapidinho. Nós preconizamos a assistência à sala de parto com pediatra. Nós achamos que o pediatra é o profissional que está habilitado para atender as crianças, porque nós temos publicados pelo Programa de Reanimação Neonatal ainda um excesso de óbitos de crianças de peso adequado por asfixia perinatal. Não trouxe a referência aí especificamente, mas posso olhar enquanto a gente está discutindo, e mostrando que 1 em cada recém-nascidos necessita ajuda para iniciar a respiração ao nascer, e o risco de morte aumenta 16% a cada 30 segundos de atraso para iniciar a respiração nos primeiros minutos de vida. Então, não tem jeito de trazer um pediatra para fazer assistência numa emergência. Neste momento, o Brasil precisa disso. Colocar o neném, né, foi colocado, colocar o neném com a mãe é fundamental na primeira hora de vida, para a amamentação, para a microbiota, tanto de pele quanto de intestino. Né, o parto normal também faz parte dessa sequência de ações protetoras e potencializadoras do desenvolvimento, e isso é fundamental, a gente sabendo do excesso de mortes, mesmo após o período neonatal das crianças brasileiras. Vou pular, meu tempo acabou. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Albertina. Nós vamos dar seguimento chamando o doutor Carlos Henrique para falar sobre o papel da saúde suplementar na assistência ao parto. Bem, bom dia a todos. Inicialmente, parabéns ao Conselho Federal de Medicina por essa iniciativa. Sem dúvida alguma, são contribuições assim que fazem a gente repensar a assistência obstétrica no Brasil, em todas as áreas. Então, é de louvor, sem dúvida alguma, essa iniciativa, porque isso vai contribuir para que a gente construa, né, essa assistência obstétrica e seja participante dela. Eu vou falar sobre a realidade na saúde suplementar. Eu lembro sempre, o Márcio Felipe falou aqui muito bem no início da fala dele, que nenhum médico trabalha ou inicia sua vida para fazer o mal, ao contrário, né? Nós um dia juramos lá na nossa formatura que nós trabalharíamos para fazer o bem e trazer o bem. E eu acho que a gente não deve jamais deixar de lembrar, isso aqui é a carta de Hipócrates na Academia Americana aliás, na Biblioteca Nacional Americana, em que mostra muito bem o compromisso nosso em fazer o bem, né? E a gente tem que pensar sempre nisso. Uma outra questão importante, e o EHI, ele colocou isso muito bem quando ele criou esse diagrama. A melhor assistência à saúde, ela está baseada no tripé, hoje em dia se fala até no quarto, que seria a experiência do cuidado pelo paciente, a gente buscar a saúde da população e um custo per capita adequado. O quarto item hoje que estão colocando é também a satisfação do profissional que trabalha na assistência. E, sem dúvida alguma, isso tem tudo a ver com a obstetrícia. Se nós formos pensar na saúde assistência ao parto no Brasil, esse é um gráfico que é tristemente visto nos trabalhos internacionais, né? O Brasil, ele está aqui como uma altíssima incidência de parto cesariana, através de um crescimento que se viu nas últimas décadas. E nós temos aqui que confessar que a saúde suplementar é, sem dúvida alguma, o maior contribuidor para que isso aconteça. E a gente tem que refletir sobre essa assistência, sem dúvida alguma. De forma geral, o que a gente vê hoje na assistência à saúde obstétrica, generalizada, seja no público ou no privado, é uma remuneração insuficiente, a obstetrícia é um trabalho solidário, se nós não trouxermos os profissionais para trabalhar nela, insalubre muitas vezes, cada vez mais os médicos têm medo de queixas, processos e acusações, 1/3 das queixas no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais estão relacionadas à ginecologia e obstetrícia, 2/3 delas de obstetrícia e 1/3 de ginecologia. Então, é, sem dúvida alguma, um caos para o médico quando tem um processo judicial. A gente sabe que 90%, se não estou enganado, dos médicos nessas acusações são inocentados, então isso reflete, muitas vezes, até uma má-fé. Uma violência contra o médico, sem dúvida alguma, tanto física como psíquica, nesse caos que existe hoje na assistência, e uma sensação muito forte de que nós estamos tendo invadido na nossa área de trabalho. Já foi mostrado aqui claramente, né, que o recurso aplicado no Brasil é insuficiente, né? A gente já pode aplicar percentuais de PIB semelhantes a alguns países de primeiro mundo, mas o PIB deles são 3 ou 4 ou 5 ou 10 vezes maior do que o nosso. Então, falta, sem dúvida alguma, dinheiro, e não é o médico, não é a saúde responsável por isso, não é o médico ou os hospitais diretamente, né? É todo um sistema mal organizado que consome o dinheiro da saúde, sem dúvida alguma, e nós estamos aqui nesse meio, entre hospitais, entre operadores de plano de saúde, a regulação, né, e os usuários. Em Belo Horizonte, para vocês entenderem, Belo Horizonte, a região metropolitana tem 4,5 milhões de habitantes, mais ou menos, nos 20 municípios da região, só em Belo Horizonte, nós temos só 5 maternidades privadas. Nos últimos anos, 6 hospitais fecharam a área de obstetrícia, e 10 maternidades fecharam completamente. Eram maternidades exclusivas e fecharam. Se nós estendermos isso para a região metropolitana, é muito pior esse caos que aconteceu, com o fechamento de pequenas maternidades privadas e de grandes maternidades públicas. Então, você concentra toda a assistência para a capital e isso causa um problema. E é, sem dúvida alguma, uma insanidade a gente querer mudar, se a gente não mudar as nossas práticas. Eu vou falar um pouco da realidade que a gente vive para poder falar dessa assistência privada. Eu trabalho num hospital privado, em Belo Horizonte, exclusivamente, que tem 60 leitos de maternidade, 30 de UTI neonatal, 50 leitos de CTI adulto, porta aberta, recebemos de baixo e alto risco, sem também
nenhuma escolha do que vai chegar. E para nós mudarmos a nossa realidade, a primeira coisa que nós fizemos foi conhecer a realidade nossa. Quem são as mães que chegam no nosso hospital? E o Robson, que é o diretor da maternidade pública da Irlanda, que é a maior maternidade, sem dúvida alguma, da Irlanda, ele criou essa classificação muito feliz, porque todas as mães são inclusivas. E elas são mutuamente exclusivas, porque você consegue, uma mãe nunca consegue estar em mais do que um grupo, né? Você consegue perfeitamente. E isso foi fundamental quando a gente colocou, logo que ele publicou, a gente colocou como prática no hospital, e sem dúvida alguma ajudou muito a gente conhecer quem são as pacientes que chegam no nosso hospital. Nós fizemos também um treinamento exaustivo. A Sogimig, junto com o Conselho Regional de Medicina, faz, por ideia do Vitor Hugo, que está aqui, há 8 anos atrás, cursos de aperfeiçoamento e treinamento dos médicos em urgências e emergências. E isso foi fundamental para trazer a segurança para o médico de novo, para fazer parto, né? Nós estávamos treinados a fazer um tipo de parto, porque a sociedade demandou dessa forma. E para a gente mudar isso, essa realidade que existia, embasada em dogmas do passado, e a gente mudar para essa nova assistência que a gente precisa, sem dúvida alguma a gente precisava de retreinamento. Isso foi muito importante para os médicos do hospital. Além disso, nós criamos um código de resposta rápida, em que qualquer mulher dentro do hospital tem que estar dentro do centro obstétrico, pronta para fazer a interrupção da gravidez em 10 a 15 minutos. Isso foi fundamental para a gente poder dar um senso de segurança à equipe médica, porque o recurso hospitalar vai ser drenado para poder fazer isso. É o Código Rosa que nós criamos há 5 anos atrás. A gente passou também a fazer uma leitura unificada. Se tratando do hospital privado, nós temos pacientes que chegam do médico plantonista, que é do consultório dele, e ele faz o parto dele agendado, se for o caso, e temos esse mesmo médico atendendo no pronto-socorro do hospital. Nós não podemos ler diferente a estatística desse médico e o resultado dele. Nós passamos há 4 anos atrás a ler todos os dados desse médico da mesma forma. Então, independente de onde chega a paciente dele, ele vai ter a mesma leitura dos dados desse paciente, ou seja, um público e um privado e um institucional, de uma forma unificada. E ele vai, então, ter que trabalhar da sua melhor forma para poder resolver os dados que a gente precisa para essa assistência. E a gente passou, então, a fazer a leitura da estatística de cada um dos médicos sobre os partos vaginais que eles fazem no hospital. E o resultado, além disso, nós colocamos muito bem estabelecido protocolos assistenciais. Parte cesárea a pedido, só a partir de 40 semanas. Indução, só a partir da 41ª semana. E a iterativa também é só acima de 40 semanas. Por quê? Iterativa 1. Por quê? A gente aumenta o número de pacientes que vão chegar em trabalho de parto espontâneo no hospital. Nós perdemos pacientes para os concorrentes, porque elas vão no hospital com 39 semanas querendo cesariana, a gente não faz, vai no vizinho e faz. Mas a cultura, hoje em dia, ela está muito mais fácil. A gente aumenta as taxas de parto vaginal e a gente melhora a adaptação do recém-nascido à vida. Nós sabemos que entrar em trabalho de parto, mesmo quando vai ser cesariana, é muito importante para o recém-nascido. E hoje, nas pacientes grupo 1 a 4 de Robson, a gente vê um aumento substancial na quantidade de partos vaginais que a gente faz. Hoje, a nossa taxa de parto vaginal, isso é um gráfico que está no site do IHI, que tem um Webex, um portal para isso. Hoje nós estamos com em dados de fevereiro, nós estamos com 63,3% de parto vaginal nas pacientes classe 1 a 4 de Robson. Nós ainda temos muitos pacientes classe 5 de Robson, que são cesariana prévia, que chegam. Nós vamos demorar mais uns 4 ou 5 anos para isso mudar a realidade no país. Mas, sem dúvida alguma, quando a gente começa a aumentar a taxa de parto vaginal, nós vamos chegando no nível de partos futuros se repetirem com partos vaginais. E a gente melhorando essa experiência da gestante, nós estamos contribuindo para isso. É muito importante falar isso. Nós aumentamos a taxa de parto vaginal sem piora da assistência materna e neonatal. Nós não podemos aumentar a parto vaginal e piorar a assistência recém-nascida da mãe, né? Então, nós tivemos, então, resultados adequados ao longo desse período. Se a gente for ver a repercussão disso, em Belo Horizonte a gente teve uma queda na taxa de natalidade de 6,6%, mas no hospital foi menor, né? Foi 30% menor. A gente aumentou, inclusive, a participação percentual do hospital nos partos da região metropolitana, como resultado da procura das pacientes por um parto, né, numa equipe que tem um número maior de partos. Ou seja,
ter mais partos vaginais é um bom instrumento de mercado, sem dúvida alguma, porque você vai conseguir trazer mais partos para o hospital. Dentro dessa mesma toada, nós temos aqui que falar de um outro assunto muito importante na assistência suplementar, que é a remuneração, né? Nós temos na obstetrícia um evento que talvez seja único na medicina, que é o evento do parto, né? O parto, ele é, sem dúvida alguma, um evento que vai acontecer, né? Mas nós não sabemos o dia que ele vai acontecer. Mas ele é certo que ele vai acontecer, porque uma gravidez, ela com certeza vai terminar entre 41 e 42 semanas após a concepção. Mas nós não vamos saber nunca, gente, o dia que esse parto vai acontecer, mesmo se for cesariana marcada, porque no dia anterior, essa paciente pode não ter trabalho de parto. E aí, doutora, a gente sabe muito bem que, do ponto de vista de remuneração, o parto vaginal, o parto cesárea, ele tem a sua remuneração muito bem estabelecida pela saúde suplementar, que é a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos. Existe lá o código de parto cesárea, existe lá o código de parto vaginal, existe o código para partos múltiplos. Na missão da ANS, que foi criada em 1998, a missão dela é promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular operadoras, e aqui ela colocou uma questão nova, inclusive nas suas relações com os prestadores e consumidores, e contribuir para o desenvolvimento de ações na saúde no país. Mas nós temos que pensar que, nessa missão, né, é indispensável que a ANS, ao gerir as operadoras, elas garantam nas pacientes que têm o plano de saúde, né, incluído a obstetrícia, que elas determinem quem é o médico obstetra que vai fazer o parto. Porque nós sabemos no nosso dia a dia que essa garantia assistencial dada pelas operadoras vinculadas à ANS é para o médico plantonista. É para ele que essa remuneração existe. Pode até ser para o médico credenciado também pela operadora de plano de saúde. Mas qual a importância disso? Nós temos um serviço prestado às mulheres no Brasil que não está em nenhuma tabela de honorários médicos, que não está prevista no rol da ANS. E este trabalho executado por nós médicos se chama disponibilidade obstétrica. Nós nos adaptamos para aquelas pacientes que voluntariamente querem contratar o mesmo médico que fez o pré-natal a fazer o parto. Ele é feito ao longo de toda a gravidez, porque quando eu me comprometo a fazer isso, nós vamos ver daqui a pouco, vai mudar a nossa vida do obstetra. E isso não tem, como eu disse, uma remuneração garantida, né, pelos operadores de plano de saúde, né, pelo menos até hoje. Ela é facultativa, o médico tem que se estruturar para isso, né? Na verdade, para estar acessível, ele muda datas de férias, ele deixa de ir a congressos, muda viagens, ele cancela atividades no dia que a paciente tem trabalho de parto, para poder fazer essa assistência, né? Ele deixa de estar presente em eventos familiares, e ele, na verdade, quando ele fica disponível, o paciente o contacta o tempo inteiro, né, ao longo do tempo, até esse parto acontecer. O CFM foi muito importante em 2012, quando ele trouxe uma base legal, para que essa cobrança pudesse ser feita. Ele não deu essa chancela, ele mostrou que isso é ético. E isso foi muito importante quando foi lançado esse parecer. Mas nós temos alguns problemas. O nosso maior problema é que nós temos duas decisões, uma da Justiça Federal em São Paulo e outra da Justiça Federal no Espírito Santo, que mostra uma confusão dos juízes, dos magistrados, mostrando que disponibilidade é a mesma coisa que assistência ao parto e o parto vaginal ou parto cesárea. E não é a mesma coisa, né? E é essa hoje nossa batalha, para que a gente possa fazer uma mudança nesse entendimento. Por isso que a gente solicitou, né, a Sojimig solicitou no final do ano passado, ao Conselho Federal de Medicina, que faça uma melhor adequação, né, uma revisão desse parecer, para que a gente possa mostrar, de uma vez por todas, para a Agência Nacional de Saúde, e é muito importante ela estar presente aqui hoje, para as operadoras de plano de saúde, para o Ministério Público Federal e Estadual, e para as esferas da justiça estadual e federal no país, que uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Uma coisa, gente, é a disponibilidade
São os honorários de disponibilidade obstétrica que o paciente vai fazer. E isso, se a paciente quiser, é remunerado por ela, não há problema nisso. Agora, se ela não quiser isso, ela vai ter seu parto pela operadora de plano de saúde. E ela vai ser remunerada pelo paciente, pela operadora. Ah, mas e se o médico for credenciado? Não tem problema. A operadora remunera o valor do parto para o seu credenciado direto. E a paciente remunera o médico para isso. E nós vamos trazer luz para essa questão. O médico vai deixar de ficar recebendo honorário em dinheiro, porque ele não pode dar recibo. Ele vai declarar isso para o imposto de renda. Porque ele não declara, porque ele não recebeu de forma oficial. Nós temos que tornar isso honesto. É muito ruim para o médico, né? Para o médico, para a sua consciência, ficar fazendo coisa dessa forma. Então, quando a gente separar o que é disponibilidade do que é a remuneração pelo parto, é pago pela operadora por contratação, o outro é pago pela paciente porque ela desejou, nós vamos, sem dúvida alguma, melhorar esse conhecimento a respeito da disponibilidade. E aí, gente, pode ser que você não precise de um novo caminho. Na verdade, o que a gente precisa é uma forma diferente de caminhar. E é isso que eu tenho certeza que o Conselho está trazendo aqui hoje, nessa múltipla discussão que nós vamos ver aqui ao longo do dia. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Carlos Henrique. Dando seguimento, vamos chamar o doutor Roberto Magliano, que vai falar sobre a aplicabilidade do plano de parto no contexto da assistência. Bem, bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o meu amigo e conselheiro Irangalo pela iniciativa. E, em nome dele, eu cumprimento a todo mundo. Eu vou falar um pouco para vocês sobre plano de parto. E como eu preparei uma aula para 30 minutos, e só me deram 15 minutos para falar, eu vou ser bem rápido. A primeira coisa que eu queria levar vocês a refletir sobre plano de parto é porque algumas gestantes estão optando por dar à luz sem a presença de um médico. E para responder isso, eu me lembro, o Corinthians mostrou agora há pouco, eu me lembro que eu fiz a minha preparação, minha formação médica, na maternidade Leonor Mendes de Barros. Na época, o diretor era o professor Neme, o outro diretor era o professor Delácio, e o Corinthians era relativamente novo lá na casa, não é? E está lá até hoje. E naquela época, um orgulho que a gente tinha na casa maternal era porque todo nascimento a gente fazia nas primigrávidas com analgesia peridural ou com hack em cela, que a gente mesmo fazia, a gente aprendia a fazer, e depois fazia fósseis de alívio para toda a paciente. Então, eu fazia fósseis no R2 de multípara. Teve residente lá que fez até em feto morto, fui repreendido por isso, mas foi feito em feto morto, fósseis lá. De maneira que a gente tinha orgulho de dizer que fazia fósseis em todo mundo, era a casa do fósseis, a casa maternal. E a gente também fazia muita episiotomia, e fazia também, os quarto e quintanistas aprendiam, já naquela época, a fazer a rafia. Naquela época, evidentemente, as mulheres, elas participavam muito pouco daquele momento em que elas eram as maiores protagonistas. Para e passo a isso, se praticava muito cesariana, e a cesariana começou a ser um procedimento muito seguro, né? Quase tão seguro quanto um parto vaginal, um parto normal, de risco habitual, e por conta disso, o Brasil, ele ostenta até hoje a marca de um dos campeões de cesariana, a ponto de isso envergonhar a todos, né? Já foi motivo, inclusive, de discussão aqui. Esse mapa também foi mostrado pelo Carlos Henrique, né? Mostrando como o Brasil figura mal mundialmente no que diz respeito às taxas de cesariana, e isso enseja, inclusive, interpretações que, na minha maneira de ver, são um pouco maldosas e direcionadas ao médico, não é? Quando colocam
que o problema da saúde, da assistência obstétrica no Brasil, é um problema de violência obstétrica, e esse termo eu não gosto, porque parece que é o obstetra o responsável por essa violência. Quando a gente sabe que o problema é mais complexo, e além da violência que nós reconheçamos, praticávamos até um certo nível, né? Mas nós fomos treinados e aprendemos que episiotomia, nós aprendemos que fórceps, nós aprendemos que cesariana eram procedimentos importantes, e ainda o são, né, mas com critérios. Mas nós não podemos deixar de nos lembrar, já foi mostrado aqui também, que existe uma violência muito grande no Brasil, que é a violência institucional. E nesse contexto que eu acabei de apresentar para vocês, eu gostaria de lembrar que existem 3 modelos de relação médico-paciente. Existe o modelo, que era aquele que a gente praticava até então, e que eu fui formado nele, que é o modelo de paternalismo forte. E nesse modelo de relação médico-paciente, é óbvio que é um modelo disfuncional, indefensável, mas ainda hoje muito frequente, em que predomina a opinião do médico. Um outro modelo de relação importante, não é, e que está cada dia mais ganhando impulso, é o modelo de autonomia unilateral do paciente. Nesse modelo, prepondera a opinião da paciente, que às vezes tem um certo desprezo por status moral do médico. Essa relação, evidentemente, também é uma relação disfuncional. Somente para ilustrar um exemplo desse modelo, esse caso que eu estou mostrando aqui para vocês, acreditem, ele é verdadeiro, aconteceu na cidade de Torres, onde uma paciente com 2 cesarianas prévias, um feto em apresentação pélvico, em trabalho de parto, a médica pediu para internar essa paciente, e ela disse que ia ter o parto em casa, um parto domiciliar. E esse caso gerou um problema de... O professor Chevernac chama isso de cesárea coercitiva, né? Muito em voga nos Estados Unidos na década de 80, em que a autoridade policial pegou a paciente em casa e levou para o hospital, levando em consideração a questão do feto, do benefício do feto em detrimento do desejo da mãe. A mesma coisa pode acontecer, eu estou dando aqui somente um exemplo, de um feto com crescimento fetal restrito e oligômio. Será que a gente tem o direito de fazer com que a paciente tenha o parto da maneira como ela quer? Ou a gente tem que agir de acordo com o que a gente acha que é melhor? A gente tem que lembrar sempre que existe aí uma relação onde muitas vezes a paciente ela não está muito bem esclarecida das consequências daquilo que ela deseja, né? E a gente tem que lembrar também que depois do acontecido ela pode alegar que desconhecia os riscos para os quais estaria exposta. Então, o primeiro conceito que eu queria apresentar para vocês, o conceito de autonomia, não é um conceito onde somente a mãe pode decidir, não é? Muito embora seja um conceito bastante valorizado pelo nosso novo Código de Ética Médica, muito embora a autonomia, dentro dos pilares da bioética, é um daqueles que mais se sobressai, mas a gente precisa entender que essa autonomia, ela não é absoluta, é uma autonomia relativa. E o médico, ele pode, caso não concorde, alegar objeção de consciência. Ele pode se recusar se aquilo que é apresentado para ele vai contra a sua consciência, aquilo que ele acredita. E existem normas a balizar essa situação. O próprio Código de Ética Médica, em seus princípios fundamentais, o princípio 7, diz que o médico vai exercer a sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariam os ditames da sua consciência. Tá? Então, ele tem sim liberdade de se recusar a atender
desde que a situação não seja de urgência e de emergência. Nesse caso, se ele não agir, ele pode ser acusado de omissão. Então, existe uma autonomia relativa em que o direito do feto, o direito da beneficência e da não maleficência tem que ser observado. Atualmente, acredita-se que o melhor modelo de relação médico-paciente seja o modelo de relação deliberativa. Um modelo em que médico e paciente decidem o que é melhor para si. Nesse caso, a preservação da autonomia moral, tanto do médico como do paciente, está sendo observada. E o nosso Código de Ética Médica, também no seu princípio 21, fala que o médico aceitará as escolhas dos seus pacientes relativos aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, desde que adequados ao caso e cientificamente reconhecidos. E agora eu vou entrar diretamente no que nos interessa, que é o plano de parto, mas eu achei importante pontuar essa parte inicial para que a gente entendesse que o plano de parto é uma manifestação da vontade da paciente num procedimento que é todo seu. Ele foi introduzido na década de 70, originalmente como uma ferramenta de comunicação, e por conta das críticas internacionais à excessiva medicalização do parto que aconteceu na década de 80, ele ganhou mais impulso. A OMS passou a classificar os planos de parto como um instrumento de categoria superior de práticas recomendadas para tornar a gravidez mais segura, a partir de então. E nada mais é do que uma lista de critérios que vão facilitar um ambiente de parto favorável, uma melhor interação com o profissional de saúde e um aumento na satisfação da paciente com o processo de nascimento. Essa palavra em inglês, que traduzida para o português é de empoderamento. Em outras palavras, o plano de parto é uma tentativa de se empoderar cada vez mais a mulher no processo de nascimento. Existem fatores que influenciam positivamente a satisfação da paciente com o nascimento, entre os quais expectativas pessoais, o relacionamento com o cuidador, o envolvimento na tomada de decisão, né, coisa que ela tinha muito pouco, até bem pouco tempo, e ainda hoje, em alguns lugares, ela não tem. Esse autor aqui, em 2015, ele observou em 296 mulheres randomizadas para um plano de parto em Taiwan, versus nenhum parto. Ele observou que o plano de parto, ele promove uma experiência de parto positiva para as mulheres. A sensação das mulheres de ter participado e de ter atendido alguns desejos dela, dão uma sensação positiva de parto para elas. Aragon, num questionário de amostra de 122 grávidas ou puérperas, 110 profissionais de saúde e pessoas de apoio, ele mostrou que o plano de parto é uma ferramenta de comunicação e educação importante. E dentre os elementos importantes do plano de parto, um dos que mais são citados pelos pacientes é a questão do tratamento da dor, mas também ele aponta que muitas mulheres podem ficar insatisfeitas quando o seu plano de parto não é cumprido à risca. De uma maneira geral, os estudos mostram que quando se faz um plano de parto, você consegue melhores resultados neonatais, menos intervenções obstétricas e uma significativa uso de analgesia peridural. Mas como todo copo meio cheio, meio vazio, ele tem um lado meio cheio e meio vazio, existem óbices ao plano de parto. E causas de insatisfação de pacientes e profissionais de saúde. As pacientes de nível socioeconômico maior, mais exigentes, mais autônomas, acostumadas a terem seus desejos mais atendidos, ficam insatisfeitas quando o plano de parto
não sai exatamente como ela planejou. E o médico, muitas vezes, ele não valoriza nem reconhece o plano de parto. Ele simplesmente não valoriza, não reconhece, isso também causa insatisfação à paciente. Do ponto de vista do médico, ele reclama do plano do parto porque ele diz que não se pode fazer um plano para uma coisa que não pode ser controlada ou não pode ser planejada, no caso, o parto. Esses planos não preparam as pacientes para o inesperado. Portanto, 65% do pessoal médico versus 2% das grávidas disseram que ter um plano de parto levaria a um pior resultado obstétrico, de acordo com esse estudo de Aragon, publicado nesta revista do Canadá em 2013. Também causas de insatisfação do médico seriam solicitação de procedimentos com os quais não concorda, interferência nas suas práticas e temor de que o solicitado no plano de parto acarrete riscos para o feto e para a própria mãe. Um exemplo do que eu estou falando é que o parto domiciliar, como a gente sabe, aumenta o risco de morte neonatal. E uma coisa que pouco se discute é que existem muitas evidências para mostrar, por exemplo, mortalidade neonatal e, digamos assim, complicações graves e imediatas com o recém-nascido. Mas existem poucos estudos mostrando se fetos ou crianças que têm hoje déficit motor e cognitivo, esse déficit motor e cognitivo não tem alguma associação com algum tipo de assistência que foi prestada para ela. A gente não tem evidência científica sobre isso. E o que o médico alega é a metáfora do cinto de segurança. Se a gente tem um cinto... Se a gente tem um cinto de segurança, por que é que a gente não vai usá-lo? Se a paciente ela tem um parto no hospital com toda a segurança, por que é que ela vai fazê-lo sem segurança num domicílio? Observações importantes sobre o plano de parto, eu já estou concluindo em 2 minutos. Cerca de 40% do conteúdo do plano de parto é retirado da internet. Então, a gente precisa melhorar esses planos de parto, porque isso causa descrédito. Em alguns locais onde a medicina e a assistência ao parto está bastante evoluída, na casa maternal eu tenho certeza que está assim, não se pratica mais episiotomia de rotina, não se faz mais enteroclisma de rotina. Então, para que colocar isso no plano de parto? Isso só tende a que o médico considere isso uma coisa desatualizada e sem importância. E é claro que o plano de parto ele tem que ser, naquela questão de relação deliberativa, não é? Funcional entre médico e paciente, ele tem que ser ajustado às melhores evidências científicas. Nós sabemos o que é bom ou o que parece ser bom para a mãe e para a criança, e a gente não pode permitir que um plano de parto ele não se adeque às práticas reconhecidas e recomendadas. E, para concluir, eu queria lembrar para vocês que o cumprimento das preferências de nascimento afeta positivamente a experiência e a satisfação da mulher, que o propósito de um plano de parto é promover a comunicação e não induzir ao atrito, é melhorar o relacionamento. Dada a natureza imprevisível do nascimento, deve-se conciliar desejos e necessidades das mulheres, as melhores informações baseadas em evidências científicas. E que médicos precisam ser educados e encorajados a reconhecer que a comunicação direta e a tomada de decisões compartilhadas são essenciais para melhorar a experiência de parto das mulheres. Isso é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e a própria Febrasgo. Vocês podem colocar lá no nosso site que tem que o plano de parto é essencial à boa relação médico-paciente. Muito obrigada, doutor Roberto. Eu gostaria, mais uma vez, de parabenizar e agradecer a todos os palestrantes pelas excelentes apresentações. Eu conversava aqui com o Galo que são tantos temas interessantes
e nós temos pouco tempo para discutir cada um, e eu, sem mais demora, queria abrir para o debate, que, na realidade, é o foco desse fórum, é nós trocarmos ideias, nós discutirmos cada ponto desse que foi iniciado aqui, que foi falado aqui nas nossas apresentações. O microfone está aberto, eu pedi aos senhores que se identifiquem, digam o nome e o estado, e que sejam breves, em torno de 2 minutos, nas suas colocações. Bom dia, eu me chamo José Malheiros, eu sou aqui de Brasília. Quero parabenizar a palestra de todos, muito bem feita. Eu vou direto ao ponto, doutor Olímpio. A equipe multiprofissional realmente é um dom muito bom, uma conduta excelente. Agora, a gente sabe que, seja na obstetrícia ou em outras especialidades, sempre há um desenlace desfavorável, né? Às vezes ocorre um desenlace desfavorável, ou sequelar ou habitual. Eu queria saber o seguinte, dentro dessa equipe multiprofissional, quando acontece isso, quem é que responde? É o conjunto ou é uma resposta unificada? Cada três. Muito boa pergunta. Esse é o grande problema que tem para a gente. Isso é uma barreira que acontece por parte do médico, com medo de ser responsabilizado por um desfecho favorável que ele não participou. Então, o entendimento nosso é que a enfermagem é uma profissional habilitada, capacitada, e cada um responde pelos seus atos. É a mesma coisa como tem 3 médicos no plantão. Se o erro, a negligência, a imprudência foi praticado por um médico, não é simplesmente pelo fato daquele outro médico que não participou, que estava na triagem, ser imputado alguma responsabilidade. Então, a gente acredita que quando tem o ônus, o bônus tem um ônus também, e é isso que é feito no mundo todo. Então, se o desfecho aconteceu e não houve participação médica, quem responde, a paciente vai responder no Conselho de Ética de Enfermagem, vai procurar o erro, e através da civil também, então é separado. Tudo no prontuário, não é? Cada um responde pelo seu ato, não pode misturar. Eu acho que é isso que entende a maior parte das pessoas. Hein? Muito obrigado. Bem documentado, não é? Porque a enfermagem resiste a tudo. Nós médicos não temos costume. Então, você tem que colocar, quando for ser chamado, cheguei às 12h42. Bradicardia, indiquei a cesárea. Você fez um tempo esperado, não foi negligente. Então, você não pode ser imputado. Com certeza. Eu teria muita coisa a falar, mas tranquilo. Obrigado. A nossa metodologia vai ser a cada 3, tá? Porque para todos terem a oportunidade. Professor Vitor. Vitor Hugo de Mello, conselheiro regional de Minas Gerais. Primeiro, parabenizar a nossa Câmara Técnica pela realização desse evento. São discussões que nós temos feito aí desde o ano passado e que estamos trazendo para cá, e a maioria do que nós trouxemos hoje são as questões polêmicas que nós queremos discutir com todo o Brasil. Então, a questão que eu vou apresentar diz respeito também à equipe multiprofissional, assistência ao parto pela equipe multiprofissional, numa visão que é a equipe multiprofissional, onde está inserida o enfermeiro obstétrico. A própria lei que regulamenta isso diz que o enfermeiro obstétrico é parte de uma equipe, que é coordenada pelo médico, desde que é o profissional habilitado a dar solução às dissórcias que podem ocorrer mesmo nas gestações de baixo risco. E aí, a questão que eu coloco diz respeito à casa de parto, que nós já fizemos uma discussão exaustiva na nossa Câmara, mas que ainda não foi trazida a público, que é essas categorias que o Olímpio mostrou, né, de casa de parto intra-hospitalar com algumas características, inclusive a peri-hospitalar, né, que eu, pessoalmente, abomino, devido ao maior risco de morte, mortalidade materna e, consequentemente, neonatal. Então, eu entendo que, e é a questão que eu quero colocar, a existência de casa de parto intra-hospitalar não pode ter uma entrada em separado. A porta de entrada tem que ser única, de forma que o médico obstetra, plantonista, responsável pela atenção, saiba o que está acontecendo. E também para que, ao final, quando for dar alta ao paciente, né, que é a enfermagem que dá alta na casa de parto, como está regulamentado, que o recém-nascido seja examinado pelo médico pediatra. Então, essa é a questão que eu quero trazer aqui para a discussão pela mesa. Obrigado.
Professor Juvenal. Bom dia, Juvenal de São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Roberto. A Febrasgo tem, dentro das suas políticas hoje de assistência ao parto, apoiado o plano de parto, porque nós entendemos que, na nossa cabeça como obstetra, quando a gente começa um pré-natal e chega no final da gravidez, a gente fez um plano de parto na cabeça. Nós só não documentávamos e fazíamos disso uma coisa por escrita. O aspecto que eu queria levantar sobre o plano de parto é com o médico plantonista, que tem sido uma grande preocupação nossa, porque quando o mesmo médico faz o pré-natal e o parto, o plano de parto é discutido e nós temos orientado para que os verbos colocados sejam eu gostaria que, eu preferia que, e não eu quero, ou eu exijo, ou outros verbos que sejam mais impositivos. Agora, quando você se depara na porta de um plantão com um médico, normalmente aquele que nós colocamos lá, que é o R1 ou R2, despreparado, às vezes, para um contato com uma paciente que chega em trabalho de parto e apresenta um documento que, muitas vezes, as pacientes têm registrado em cartório, para que ele tenha uma legitimidade, até com um documento judicial depois, o plantonista fica numa situação extremamente difícil. Então, eu vou fazer uma pergunta, porque não houve assim, uma colocação, apesar de você ter feito uma aula muito legal sobre o plano de parto, mas o que você pensa sobre o plano de parto em relação ao plantonista? Mais um, aí depois vai para a mesa. Marcos Felipe, da Febrasgo, diretor científico, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu queria fazer só uma observação, com base no que eu vi aqui previamente, sobre a questão de práticas que eram usuais em maternidades e que hoje a literatura apontada aí, professor Roberto, professor Coríntio, mostraram que os tempos são outros e que as práticas são diferentes, baseadas em evidências científicas, publicadas nas melhores revistas de obstetrícia do mundo, né? E eu queria chamar a atenção, então, para a questão do aparelho formador brasileiro, né? Porque nós temos aqui na plateia, certamente, muitos professores universitários que são formadores de profissionais especialistas em obstetrícia, no caso, né? Eu queria dar como exemplo, porque muitos ainda se voltam ao passado com a alegação de que eu aprendi desse jeito, eu fui formado assim, não é? E mesmo dentro da academia. Esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção para todos, porque, às vezes, nem a academia está aberta às novas mudanças que ocorreram na obstetrícia. Eu vou dar um exemplo aqui de um artigo que foi publicado na Fêmea e que teve comentários que vieram de leitores da Fêmea associados, né, da Febrasgo, que mostra o seguinte: ele faz referência em se defendendo por executar praticamente quase que 100% de cesáreas nas suas pacientes, e a argumentação dele, ele se refere a um antigo professor já falecido, de saudosa memória, professor titular, que tem um livro tradicional na prática de obstetrícia, e ele, ele faz referência a esse professor que disse o seguinte, e está publicado na própria Fêmea, em 2002. Diz o professor: a proteção integral à vida da gestante de seu concepto, que só a cesariana propicia, está espelhada na redução drástica da mortalidade materna e perinatal que a obstetrícia moderna obteve. A coerção na incidência da operação cesariana hoje, cristalizada em técnica de simplicidade extrema, e está faltando a última parte aqui, que ele quis garantir a todos que ele executa porque ele foi orientado dessa forma. Então, ele se argumenta em publicação de um professor, que é a opinião de especialista, de 2002. E eu tenho um trabalho recente agora de RBJ, que ainda não está ainda na sua edição final, mas já trabalho que será publicado no seu, já tenha,
que mostra o seguinte: em pacientes que fizeram partos, 71% de partos normais, em maternidades referidas no trabalho, e que tiveram partos com episiotomia. E o que os autores mostraram é o seguinte, e trabalha aqui a razão de prevalência. A maior parte das episiotomias foram feitas em mulheres jovens, de cor branca, de maior escolaridade, maior renda, primíparas, com episiotomia prévia, com maior número de consultas pré-natal e que tiveram parto assistido por estudantes. Essa é a maior razão de prevalência. Então, isso foi feito em hospitais escola. E é isso que eu queria chamar a atenção de todos para o fato de que isso continua acontecendo e que, se nós não estivermos atentando para as atualizações dentro dos próprios hospitais universitários, nós não vamos ter uma nova geração de obstetras que praticam a medicina mais moderna na assistência ao parto. Eu vou propor mais outra metodologia. Como só tem 3, vamos esperar os outros 3, aí depois fica para a mesa e a mesa se despede, porque senão nós vamos entrar na outra mesa. Correto? Está encerrada as inscrições com vocês 3. Bom dia. Meu nome é Marcelo Oliveira, eu sou médico da maternidade Zacarias Júnior, lá em Sergipe, no interior. Eu queria parabenizar o Conselho Federal de Medicina pela iniciativa do fórum, e eu queria dizer que eu vim aqui por moto próprio para trazer para vocês, porque eu não vejo um espaço melhor para isso, um pouquinho da realidade que a gente tem lá no Nordeste, num estado tão pequeno que ficou um pouco mais conhecido recentemente pela inauguração de um centro de nefrologia cenográfico, e que a gente tem vivido isso lá no estado de Sergipe. Então, hoje, eu fico me perguntando onde é que a gente vai colocar as boas práticas lá, quando nós temos um fenômeno que até para mim, lá em Sergipe, é relativamente recente, que é o fenômeno das maternidades intermitentes, de funcionamento intermitente. Nós temos maternidades que funcionam 2, 3 dias na semana e nos outros dias não tem plantonista. A gente está vivendo um fenômeno de concentração das maternidades, da atenção médica, de uma forma geral, na capital, Aracaju, e o sucateamento das unidades do interior. Então, hoje nós temos, quando eu trabalho no interior, eu trabalho numa maternidade que é mista e numa maternidade que é exclusivamente pública. E na maternidade pública, eu trabalho sem apoio, sem suporte de uma equipe especializada. Não existem obstetrizes na maternidade. As enfermeiras não têm especialização em obstetrícia. Muitas vezes a escala incompleta me deixa sozinho como plantonista e todos os procedimentos são realizados por mim. Então, doutor, a paciente pariu na ambulância, doutor, pariu uma no pré-parto, enquanto você está numa cesárea. Eu acho muito difícil a gente colocar em prática tudo isso que a gente discute aqui, tudo que eu acho maravilhoso, que eu acho muito bonito, quando a gente vive essa realidade lá. Nós não temos hoje a famosa unidade PPP, nós temos um pré-parto gigante com 6 a 20 gestantes, sem nenhuma separação, e que ela tem direito a escolher um acompanhante. Mas um acompanhante do sexo masculino com outras gestantes, numa situação que elas não gostariam que um homem estivesse presente, isso é muito complicado. A gente tem dificuldade de colocar um acompanhante na sala de parto por falta de roupa quando entra numa cesárea. A gente só tem a roupa contada para os profissionais que vão participar do procedimento. Então, a gente não consegue botar um acompanhante lá dentro. Então, eu queria só trazer isso aqui para o Conselho Federal de Medicina, para vocês tomarem ciência mesmo do que é que a gente vive. Eu reconheci ali a foto de Aracaju, da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, da qual eu fui diretor responsável técnico por um breve período, e é aquilo ali, uma maternidade que foi dimensionada para fazer 200, 250 partos no mês e faz 600, porque as maternidades do interior estão fechadas, não funcionam. Então, é isso que a gente está vivendo lá agora. A gente, quando você diz assim, faz muita cesárea, eu já indiquei cesárea simplesmente porque eu precisava esvaziar o pré-parto.
Então, como é que você vai me dizer que diminui o número de cesáreas numa maternidade, numa situação dessa? Eu preciso do leito. Eu vi a estranheza do meu instrutor no ALSO, do meu orientador, quando ele viu que uma paciente que estava em trabalho de parto franco, e mesmo assim eu tomaria uma conduta para acelerar aquele trabalho de parto dela. Desculpe. E eu disse a ele, eu preciso do leito. Obrigado pela atenção. Próximo. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Liduína, eu sou do Ceará, e agora eu estou na presidência da Sociedade Cearense de Ginecologia e Obstetrícia. E no Ceará nós estamos vivendo um momento de diálogo e pactuação entre gestão e a sociedade civil organizada, que é na área de atuação, que é a Sociedade Cearense de Ginecologia e Obstetrícia e a Sociedade Cearense de Pediatria. E o governo do Estado nos contratou, as duas sociedades, para nós capacitarmos todos os profissionais na assistência obstétrica, em todos os níveis de atenção. E aí a gente começou a planejar a capacitação. O Ceará é dividido por 5 macro-regiões de saúde, e a gente começou a estudar como nós iríamos capacitar os profissionais da primeira macro-região, que foi escolhida, que é a que tem os piores indicadores, com a razão de mortalidade materna acima de 70 e uma taxa de mortalidade infantil também que beira 20 óbitos por 1000 nascimentos. Quando a gente foi estudar, vem uma grande questão. É uma macro-região que tem 22 municípios, e nesses 22 municípios tem 4 pediatras, somente. Dos 4 pediatras, 2 neonatologistas. Lembrando que cada macro-região de saúde dessa tem uma maternidade de referência com UTI neonatal. Então, nós temos uma macro-região que tem uma UTI neonatal, que é referência para todo esse território que tem mais de 300 quilômetros e que tem, todos os 4 pediatras estão nesse único município e os outros 21 não tem nenhum pediatra e todos estão concentrados nessa maternidade. Nos 22 municípios, nós temos 19 obstetras, 5 deles também concentrados nessa cidade que é central na macro-região. Ou seja, se nós formos capacitar só os pediatras e os obstetras, nós vamos capacitar menos de 30 profissionais. Na atenção primária, nós temos cerca de 400 profissionais, sendo em torno de 160 médicos e 240 enfermeiras. E a nossa grande inquietação, e eu estou trazendo para o diálogo aqui, principalmente com os 2 que apresentaram a realidade do SUS, quando nós nos distanciamos dos grandes centros, que são o oposto dessa realidade. Em Fortaleza, todas as maternidades públicas trabalham com mais ou menos 120% da sua capacidade instalada. No interior, nós temos grandes vazios assistenciais. Nós não temos tempo para esperar uma formação adequada, apesar de que nós precisamos nos preocupar. O professor Marcos é perfeito nisso, mas até lá, quem nós vamos capacitar? Como nós vamos capacitar? Qual é a nossa responsabilidade diante desse cenário? Obrigada. Bom dia, meu nome é Gabriela, sou residente do HRC, Hospital Regional da Ceilândia. Hoje eu acho que a gente, aqui do DF, é o hospital que tem maior número de partos. Então, eu queria perguntar, assim, de forma mais prática, a gente tem um grande problema hoje em dia, que é a alta, a demora da alta, tanto da mãe quanto do neném, principalmente do neném. A gente tem poucos pediatras e acaba que, às vezes, a gente tem mães, a gente está evoluindo uma mãe que já está de alta 3, 4, 5 dias, e acaba que o centro obstétrico fica, às vezes, com 50, 60 pacientes lá dentro, sendo que tem 20 gestantes e mais 30 ou 40 pacientes que já ganharam o neném, que já poderiam estar de alta. Eu queria perguntar, especialmente para a doutora Albertina, se a gente teria algum... É Albertina, né? Se a gente teria alguma forma de incluir os outros profissionais para tentar agilizar essa questão da alta. O que a gente poderia fazer, que fluxograma que a gente poderia fazer, teria como a gente descentralizar esse atendimento ao RN, porque assim, a gente acredita que no nosso serviço em especial, se a gente tentasse agilizar essa alta, a gente já conseguiria esvaziar a maternidade, consequentemente esvaziando o centro obstétrico e melhorando a assistência das gestantes, das parturientes. Obrigada. Bom, obrigada pela participação. Bom,
Como nós tivemos perguntas para praticamente todos os nossos palestrantes, vamos fazer um ciclo de comentários e considerações finais, porque, infelizmente, nós já estamos entrando na mesa seguinte, que é às 11 horas, e na fala de cada um, a gente inclui também as considerações. Da direita para a esquerda. Eu queria comentar duas coisas muito rápidas. Primeiro, do colega do Sergipe, a importância que tem da gente fazer essa regulação do sistema de assistência obstétrica. Isso se reflete muito também na medicina privada. Com o fechamento que existe nas maternidades, das pequenas maternidades, nas regiões metropolitanas ou de grandes cidades, algumas ainda bem que fecharam, né, porque o resultado era muito ruim, mas algumas, infelizmente, fecharam, elas fecharam por falta de recurso, muitas vezes. Isso concentra muito o atendimento nas maternidades dos grandes centros. E a pressão para que a resolução do parto aconteça, ela é muito grande por causa disso. Porque a paciente mora longe e ela tem medo de sair de noite, ela tem medo de não ter um médico adequado e ela começa a querer a interrupção da gravidez. Então, nós precisamos nos preocupar com isso. E sobre essa questão da pediatria, que foi falado aqui, eu acho que nós, nessa discussão da assistência obstétrica, nós já temos a pediatria muito junto, mas eu acho que nós precisamos trazer os anestesiologistas. Os anestesistas têm um papel importantíssimo na assistência pela qualidade da assistência anestesiológica para essas pacientes. E nós sabemos que a paciente que tem uma boa assistência para retirar de dor, ela tem uma disposição de fazer parto normal muito maior. E eu acho uma sugestão que nós temos nessa Câmara, na discussão, a gente trazer esses profissionais para essa discussão. Obrigado. Olímpio. Um minuto. Juvenal, eu acho que é fácil responder isso. No SUS é comum mesmo a pessoa chegar com um plano de parto, né, que pega na internet. Até, hein? Mas tudo bem, então eu passo por você. Mas é meu pensamento, não sei se é o meu de Roberto, mas é a questão de bioética. A autonomia, a gente tem 4 princípios bioéticos, né? 4. Mas para aquele dilema entre a beneficência e a autonomia. E é entendido, né? A gente entende que a autonomia só perde para a beneficência quando há um risco iminente de dano. Então, se a paciente chega lá, o que é que ela pode pedir? Eu quero dieta livre, líquida, vai ter. Não quero tricotomia. Eu não quero fazer uma cesárea desnecessária. Eu não quero fazer uma episiotomia. Você vai fazer episiotomia quando cabe. Eu não vejo muito problema de adaptação no SUS, porque se chegar uma paciente lá com testemunho de Jeová, com um documento registrado em cartório, dizendo que não quer, eu vou internar ela, respeitando a autonomia. Não é plano de parto, é um plano de transfusão sanguínea. E a gente interna, e se no caso for precisar fazer no risco iminente de morte, nós vamos fazer e documentar no prontuário. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Ele tem esse costume de atravessar nas minhas falas, mas tudo bem. E sobre os outros problemas que eu vejo aqui de recurso humano, eu tive a oportunidade com o Eduardo Fonseca de conhecer algumas maternidades na Europa, né? Lá do Paraíba ele foi junto, e o Renato Sá também foi. E eu fiquei espantado lá na relação da maternidade, né, que geralmente são 3 ou 4 enfermeiras obstetras para um médico. E a gente precisa incorporar nos concursos públicos e treinar as enfermeiras para trabalhar em equipe. Eu acho que seria uma solução nessa crise que nós estamos vivendo. Estou vendo Letícia aqui de Pernambuco, né, Letícia? Que toma conta da saúde da mulher, acho que ela pensa também assim. Respondendo agora, viu? Concordo com o que o Olímpio falou, mas lembrar, até coloquei no slide de Juvenal aqui, o plano de parto não é para gerar atrito, não. Muito pelo contrário. É para melhorar a relação e fazer com que a paciente seja ouvida de maneira mais atenta. Não é? Nesse contexto, se o médico não concorda, se aquele médico de plantão ele não concorda com aquilo que está escrito, ele vai dizer para ele tem que dizer para a paciente que não concorda por isso, porque possivelmente alguma coisa que foi colocada ali vai de encontro àquilo que ele acredita que é melhor.
E existe uma solução proposta por alguns autores que estudam o assunto, que é cada maternidade ela desenvolver um documento consensual, com pontos em comum, pacíficos, baseado naquelas evidências científicas e práticas recomendadas, com espaços para você escolher daquelas alternativas, ou permitir à paciente e o médico que marquem em conjunto naquelas alternativas quais são as que concordam ou não concordam, talvez naqueles pontos mais polêmicos. Talvez esse seja um caminho para isso. Mas, para terminar, Juvenal, eu acho que, com relação ao plano de parto, o que a gente precisa é fazer com que os profissionais, em particular os médicos, eles valorizem mais esse instrumento. Entendam que é um instrumento que vai trazer para a relação médico-paciente uma satisfação muito grande, e a satisfação da paciente, que vai sair falando bem do serviço onde o parto foi realizado, e também do médico que atendeu às suas expectativas. Doutora Albertina. Eu vou me ater só à pergunta a respeito da equipe multiprofissional e da gestão de leitos neonatais. Pedir licença para dizer o seguinte: a pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela hoje, com os índices, com os determinantes sociais, com os determinantes proximais de atenção à saúde, com os indicadores que nós temos, a gente acredita e recomenda que o pediatra esteja presente em todo o percurso, desde o pré-natal até o período pós-natal. Agora, a compreensão do que é um trabalho em equipe. Eu tive o prazer de receber até 2 premiações da Sociedade Mineira de Ginecologia e Obstetrícia, um parabéns da Organização Mundial de Saúde, por trabalhar em equipe multiprofissional. Eu fiz o maior curso da América Latina, coordenei esse curso com 3.500 profissionais da assistência, médicos pediatras, médicos obstetras, enfermeiras obstetras, do Hospital Modelo do Brasil, Sofia Feldman. Cheguei para o doutor Ivo e disse: o senhor manda na parte da enfermagem obstétrica no curso da Secretaria Municipal de Saúde, Estadual de Saúde, onde eu prestava assessoria. Eu não sou funcionária estadual, prestava uma assessoria técnica e dei esse curso. Coordenei esse curso. Vários aqui participaram. A obstetrícia, 200 profissionais de ponta, de referência da obstetrícia, da neonatologia, tanto médica quanto enfermagem, todos que quiseram e tinham um currículo reconhecido, participaram como professores. Presencial esse curso, em todos os centros de Minas Gerais. Montes Claros, Juiz de Fora, Governador Valadares, e por aí vai. Belo Horizonte tinha sido excluído, pediu para entrar, que era onde a medicina já era feita, para que a gente ia trabalhar lá? Mas, na verdade, a gente sabia que era importante, porque é o líder do processo, né? Enfim, trabalhamos muito e terminamos o curso sem nenhuma briga. Então, isso eu falo sempre, isso foi em 2014, o primeiro que nós demos foi em 2009, depois de 2014, está tudo documentado. Enfim, eu posso falar na cadeira, sentada, que o trabalho multidisciplinar, multiprofissional, interdisciplinar, é, para mim, fundamental. Com competências definidas e uma equipe composta adequadamente e com formação adequada. É importante isso, nós precisamos de voltar nos currículos e entender qual que é a formação de um profissional para atender uma criança ou uma mulher adequadamente na condição de risco, nas emergências. Porque nós temos, como a plateia colocou, problemas vários de indicação, de má indicação de práticas clínicas por falta de estrutura. É inadmissível, mas os gestores têm que saber disso, porque é uma gestão da clínica. Na verdade, não é uma gestão isolada, é uma gestão da clínica. Se nos hospitais você tem que agilizar e dar alta para adoecer e morrer em casa, porque nós não temos como atender, porque temos que salvar outra vida, é um problema que nós temos que discutir. Agora, a gestão de leitos no Brasil é muito mal feita.
nas maternidades. A gestão pode ser melhorada. Eu pergunto, quantos hospitais de risco habitual são hospitais amigos da criança e da mulher? É uma iniciativa reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Por que não se faz isso? Tem até um ganho extra financeiro, né? Tem um número muito pequeno. As universidades é que têm esses hospitais. Então, engraçado, porque assim, mesmo aquilo que a gente pode fazer, a gente não faz. Então, tem falhas na gestão local, tem falhas nas práticas clínicas e tem falhas na gestão maior, na gestão nacional. Eu acho que esse fórum é uma discussão disso. A gente não pode dizer, olha, não passa pelo pediatra, o exame de uma criança não passa pelo pediatra, porque nós temos que dar alta. Não, nós temos que gerir melhor aqueles processos. A Sociedade Brasileira de Pediatria vai se debruçar nisso, está se debruçando disso. E aí eu complemento, Ceará, um dos pediatras foi da minha banca de doutorado. Então, eu estou assim, tem 2 pediatras, tem 4 pediatras, né? Um foi da minha banca de doutorado. Então, assim, escolhi, acho que muito bem. Então, acho que a gente tem que rever isso. Vou procurar ver na SBP, para até fazer uma parceria, caso você queira. Mas é inadmissível, né, a gente encontrar o que aconteceu com a pediatria. A pediatria também ela foi tão alijada do processo num determinado momento que ninguém mais queria fazer pediatria. Enfim, obrigada. Muito obrigado. A doutora Adriana, fazer breves considerações. Bom, eu queria dizer que eu me identifico muito com algumas falas aqui colocadas. Eu coordeno o Centro de Atenção à Mulher de uma Maternidade em Recife, o IMIP, muitos dos senhores devem conhecer. São, em média, 600 partos. E eu vinha conversando com Letícia no caminho, Letícia, que faz parte da Secretaria de Saúde, do quanto é angustiante nós participarmos, por exemplo, de projetos belíssimos no que diz respeito ao escopo geral, que é a Rede Cegonha, o APSION, e você não conseguir colocar em prática todas aquelas diretrizes que são excelentes, ninguém contesta o quão bem fundamentados estão esses programas, por uma simples questão de demanda. Então, o que é que nós encontramos? Nós encontramos uma rede falida completamente, regulando acesso numa questão absurda que chama-se vaga zero, que é, como o doutor Carlos Vital diz, uma completa aberração do sistema. Como é que você regula acesso sabendo que naquele hospital não tem vaga? Então, é um acesso que não vai representar uma boa assistência. Então, eu quero, mais uma vez aqui, para não me estender, louvar a iniciativa desse fórum, dizer que nós temos o dia todo para discutir essas questões e, pelo que eu estou vendo, nós vivemos essa realidade diuturnamente. Então, estamos todos com o mesmo sentimento de procurar trazer um pouco de luz a essa assistência claudicante, porque o que a gente tem aí é realmente uma assistência falida, que precisa que nós fomentemos essa discussão para, de repente, colocar algumas alternativas, que é nosso papel também. Muito obrigada a todos. Bom, serei muito rápido. Eu acho que nós estamos atingindo o alvo quando eu vejo pessoas de estados longínquos, como Rondônia, Acre, Sergipe, todos se fazendo presente aqui, com certeza com recursos próprios, né? Querendo cada vez mais discutir a saúde da mulher brasileira. Nós vamos entrar agora numa mesa que também é palpitante o tema, que é a violência assistência ao parto. Lamentavelmente, está muito curto, né? Com temas que hoje é de grande importância para nós obstetras e para as mulheres brasileiras, mas nós temos com tempo exíguo e temos que tocar a nossa programação que foi proposta. Com 30 minutos de atraso. Então, eu vou chamar o professor doutor Humberto para cá, para a mesa, e vou chamar o doutor Ayub para a mesa. Muito obrigado, um beijo no coração de todos.